Hello! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marina Anzolani e neste canal nós falamos um pouco sobre desenvolvimento pessoal, profissional e, quiçá, o espiritual. E durante essa temporada nós estamos no desafio Lendo a Bíblia em 90 dias e hoje é o 25º dia de desafio. E está sendo assim uma época, uma temporada muito positiva, porque eu já cresci muito e comecei a compreender muito bem como é Deus ou a natureza dele. E tenho aprendido que, de facto, se nós queremos um relacionamento duradouro com alguém, nós devemos conhecer essa pessoa para sabermos como proceder no nosso contato, no nosso relacionamento. Então, sem delongas, eu vou falar hoje do livro Levítico, do Números. Eu gostaria de falar de Deuteronômio, mas estaria sendo redundante, uma vez que Deuteronômio é a segunda apresentação da lei. Ou seja, é uma réplica daquilo que você já lê em Êxodo e um bocado em Levítico. O livro Levítico vem do nome Levi, da tribo de Levi, que é um dos filhos, Levi, que foi um dos filhos de Jacó, e sabemos que as 12 tribos nascem ou são geradas a partir dos filhos, dos nomes dos filhos de Jacó, que é a nação que Deus escolheu e já havia profetizado que seria a nação que povoaria a terra e seria o povo particular, peculiar de Deus. Em Levítico, eu consigo ver um Deus meticuloso, um Deus detalhista, mas não no sentido negativo, um Deus que se preocupa com todas as coisas, com todos os pormenores, porque para ele nada é irrelevante. Ou seja, tudo que é feito para Deus não é considerado irrelevante ou menos importante. E em Levi você vê o povo que foi submetido a uma lei ou um conjunto de leis, não porque Deus queria se vingar deles, como eu disse no vídeo anterior, o vídeo Êxodo, e eu vou colocar aqui o link para depois que você terminar de ver esse vídeo, ou até antes de terminar, você vá lá e consiga perceber o que a visão de Deus quando olhava para aquele povo que foi tirado do Egito e foi levado para a terra que mana leite e mel, como é que eles procediam, qual era o comportamento e qual era a postura de Deus naquele tempo. Deus não muda, Deus não falha, e você consegue ver perfeitamente como Deus realmente não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e como diz o livro de... Qual é o livro que diz, que fala disso? É o Deuteronômio mesmo, né? Deuteronômio, que fala que por acaso ele fala e não faz, cumpre e não promete. Eu acredito que seja Deuteronômio, sim, senhora, ou Números. Então você vê em Levi, ou Levítico, um Deus tão meticuloso, um Deus tão comprometido com todas as coisas. E você vê em Levítico também a ordenança do ministério dos sacerdotes, da forma como Deus queria que as coisas fossem, a tenda do encontro fosse. Deus dá detalhes, Deus dá a arquitetura, o desenho, as medidas, a densidade, o volume, o material que seria usado para a tenda, porque na tenda teria a Arca da Aliança, teria a parte santa. Então, para não me estender, eu vou ficar nestas observações do livro de Levítico. Já o livro de Números, como o próprio nome diz, números. Quem não gosta muito de números, tal como eu não curto muito números, estudar números, vai ser difícil de se seguir esse enredo. Mas com a graça de Deus, com vontade, com dedicação, também vais conseguir ler o livro de números. Esse livro dá muitos detalhes sobre o número da população, sobre cada tribo, qual é o número exato de homens que estavam aptos para a guerra, porque para se conseguir ter as terras de Canaã era necessário que os israelitas
pudessem então lutar por essas terras. Não seria Deus que lutaria por eles, entre aspas. Eles tinham que colocar as mãos na massa e arregaçar as mangas. Então, o livro de Números dá muitos detalhes, detalhes claros de quanto é que eram mais ou menos cada tribo. Digo homens, porque as mulheres não eram muito contadas, porque desde cedo sempre coloca-se ou sempre contou-se a figura do homem e não da mulher, não no caso a mulher ser menos importante, mas por uma questão cultural naquela época. Então você vê no livro de Números um livro que dá os detalhes, detalhe ao detalhe, nome por nome, então você percebe que temos um Deus que se importa com tudo e não só com algumas áreas da nossa vida. Ele se importou com um nome, porque eles registravam, recenseavam todos os homens, os nomes, a tribo, a idade, como o recenseamento que está a acontecer aqui mesmo no nosso país. Então, o livro de Números é assim, é um mapa bem claro de como era a população. Olha, a população era grande, era enorme. Era mesmo como uma miríade, né? Era uma população tão grande como Deus prometeu que seria, como os grãos de areia, como as estrelas. E o livro de Números é fantástico, apesar de ser um livro com muitos detalhes, ou seja, a parte técnica, né, que todo mundo passa quando vai fazer alguma coisa, um trabalho, a parte técnica, vou dizer assim que em termos técnicos, que o livro de Números é um livro muito técnico de se ler e não é assim muito fácil porque tem partes em que as palavras são repetidas uma, duas, três, quatro, cinco vezes e até 12 vezes. E para quem não tem esse ritmo de leitura, é um livro meio difícil de se ler. Parece uma areia movediça, mas é muito interessante você ler porque você percebe que Deus se importa ali com todo mundo, inclusive com a idade, inclusive com o nome da pessoa, de qual tribo ela pertence e com qual campo ou território, terreno, cidade poderia ficar. Então, este é nosso esse pequena súmula, pequena reflexão. E o que é que eu posso aprender que eu não falei no primeiro vídeo desses resumos, né? No livro de Êxodo, eu consigo perceber na lição que eu tiro lá é que precisamos ter referências para termos uma vida estável. E naquela altura, os, os israelitas olhavam muito, olhando um para o outro, não é? No sentido de se ele pecou, ele merece morrer, se eu pequei, eu mereço morrer. E as suas referências estavam assim meio embaçadas e precisava-se de uma referência. E Moisés era uma referência, mas só que como o povo tinha sido misturado, porque a Bíblia declara e detalha muito bem que quando Moisés e o povo estavam a bater a retirada do Egito, os estrangeiros, alguns deles que viram os prodígios, decidiram se juntar à caravana de Moisés. Então, você consegue ver que o povo estava aí misturado, miscigenado. Então, havia uma grande influência do povo ser influenciado, levado por outros caminhos que não foi o caminho que Deus havia escolhido para o povo. Então, há essa necessidade de termos referências de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento espiritual. Mas a maior referência de todos, na lição que eu tiro em Êxodo, é que Jesus Cristo é a nossa referência. Porque quando eles olham para aquela serpente, aquilo prefigurava Cristo. Então, olhando para Cristo, a pessoa se cura, a pessoa se sara, a pessoa se salva. E é isso que eu tiro na lição de Êxodo. Nos próximos vídeos eu direi o que eu pego como lição, como insight, como conhecimento, como nectar, lendo Levítico, Números e Deuteronômio, que na verdade é uma réplica das primeiras leis. E algo muito importante que eu não me esqueci, mas vou falar nos próximos vídeos, foi que além das 10 leis, existiam mais de 400 ou 600 leis.
entre os israelitas. Então, esse é o vídeo de hoje. Nós nos encontramos nos próximos e que isso sirva de uma motivação, de um insight para você também começar a ler a Bíblia, principalmente se você for um cristão assumido publicamente. Que Deus te abençoe. Até aos próximos